O Salmo 23, o segredo que ninguém quer. Te contar, você já parou para pensar que, enquanto o mundo corre atrás de bitcoins, ações e renda passiva, tem um versículo escrito há mais de 3.000 anos que já sabia o caminho para tudo isso? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Parece só uma oração bonita, né? Algo que a sua avó repete antes de dormir. Mas e se eu te disser que essa frase é, na verdade, um código mental de ação, usado inconscientemente por quem domina o mercado financeiro, por quem constrói impérios e por quem vive em paz, mesmo quando o mundo desaba? Napoleon Hill, o pai da mentalidade de sucesso, estudou por décadas os homens mais ricos e realizados do mundo. Carnegie, Ford, Edison, e descobriu algo assustadoramente parecido com o Salmo 23. Não é coincidência, é lei mental. E o mais irônico, enquanto você luta para fechar o mês, enquanto investe e perde, enquanto busca prosperidade na corretora, na cripto, no dropshipping, o segredo não está no algoritmo, nem no próximo pump do Bitcoin. Está no seu subconsciente. Porque o Salmo 23 não é só sobre Deus, é sobre certeza, é sobre fé que age, é sobre uma mentalidade que atrai riqueza, saúde, paz, mesmo na crise. E hoje eu vou te mostrar como esse versículo simples pode ser o mapa para você sair da escassez. Não com milagres, mas com princípios que funcionam até na era dos bancos digitais e das moedas voláteis. A fé como força criadora. Você já rezou, orou, suplicou com fé, fez tudo certo. E mesmo assim, nada aconteceu, o dinheiro não veio. A cura demorou, o sonho parece cada vez mais distante. Parece que o universo está surdo, né? Mas calma, a culpa não é sua e não é da fé, é da forma como você está usando ela. Porque fé, do jeito que a maioria entende, é só um desejo bonito no domingo. Já fé como força criadora, essa é outra coisa. É o que Napoleon Hill chamava de convicção emocional. Não é esperar, é saber, é sentir no peito que já está feito. Mesmo quando os números dizem o contrário. Imagine dois homens na beira do deserto. Um faz a sua oração: Deus, me ajuda a achar água. O outro diz: já estou bebendo. Quem você acha que vai sobreviver? O segundo. Porque ele não pede. Abundância. Ele vive como se já tivesse. E é exatamente isso que o Salmo 23 faz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é espero que nada me falte. Não é Deus ajuda aí. É uma declaração de realidade. Uma certeza que antecede a prova. Napoleon Hill viu isso nos maiores realizadores da história. Eles não atraíram riqueza por trabalhar mais. Atraíram por acreditar primeiro. E ele escreveu no livro Pense e Enriqueça. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas atenção. Conceber é imaginar, acreditar é sentir, e é essa emoção repetida com constância que programa o subconsciente. O problema, a maioria das pessoas tem fé com condições. Deus, se tu existir, me ajuda. Se der certo, eu agradeço. Isso não é fé, é dúvida disfarçada de oração, e o subconsciente sabe disso. Ele não obedece ao que você diz de manhã. Ele obedece ao que você sente o dia todo. Se você repete, estou quebrado, não dá, não é para mim. É isso que o universo entrega, não por maldade, por lei de atração mental. Fé, então, não é mágica, é engenharia mental, é alinhar sua emoção com sua declaração. É dizer, nada me faltará, com lágrimas no olho. Mas convicção no peito. É continuar acreditando quando o banco manda SMS de saldo negativo. É isso que muda o jogo. E aqui vai um dado forte. Estudos em neurociência mostram que pensamentos repetidos com emoção criam novas sinapses no cérebro. Ou seja,
Você literalmente reconstrói seu cérebro com o que sente com frequência. Fé, então, não é só espiritual, é biológica, é física, é real. Por isso Hill dizia, o fracasso só vence quem acredita nele. E o Salmo 23 é o antídoto, porque onde há certeza, não há espaço para escassez. E se você está pensando, mas eu tento, mas não sinto, calma. A fé não nasce pronta, ela se treina, e é exatamente disso que vamos falar no próximo passo. Como programar seu subconsciente dia após dia, até a abundância virar automática. Sabe aquela voz dentro da cabeça dizendo, você não é capaz. Isso não é para você. Dinheiro é difícil, todo mundo sabe. Pois é, essa voz não é sua, é um hóspede indesejado, programado desde criança. E ele está lá no subconsciente, sabotando tudo. Seus investimentos, sua saúde, seus relacionamentos. Mas a boa notícia, você pode mudar o inquilino. E o método mais simples, barato e poderoso já descoberto? Autossugestão positiva com emoção. Napoleon Hill chamava isso de a chave mestra do sucesso. E ele não inventou. A Bíblia já dizia, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Traduzindo o que você ouve repetidamente, você começa a acreditar, mesmo que seja mentira. Principalmente se for mentira repetida 1000 vezes. Você não vai conseguir. Isso é sonho de rico. Fé não paga boleto. São frases que entram no sistema como malware. E o pior, você nem percebe que está instalado. Agora imagina o oposto. Todo dia você ouve, nada me faltará. Com calma, com sentimento, com lágrimas, se for preciso. Mas com certeza é como plantar uma semente no escuro. Você não vê nada, mas algo está acontecendo. Raízes se formam, a terra se move. E um dia, brota. Hill descobriu que os grandes realizadores faziam isso sem saber que estavam fazendo. Repetiam afirmações, orações, mantras, visualizações, até que o subconsciente engolia aquilo como verdade. E aí, o mundo externo começou a refletir isso. Um exemplo simples. Você já notou como quem nasce rico nunca tem medo de dinheiro? Não é só o patrimônio, é a programação mental. Eles cresceram ouvindo. Nós temos. Isso é normal. Você vai herdar. E isso vira identidade. Já quem cresceu em escassez ouve. Guarda isso. Não gasta. Isso é para rico. E aí, mesmo quando o dinheiro chega, a mente rejeita. Porque não combina com o eu interno. É como enfiar um pé em um sapato 2 números menor. Dói. E você tira. A solução, repetição emocional. Não é gritar 100 vezes, é dizer uma vez com sentimento e repetir com consistência. É olhar no espelho e dizer, nada me faltará. E sentir um arrepio, é acordar e sussurrar, minha mente atrai prosperidade. É antes de dormir, Deus provê e eu recebo com gratidão. São comandos, são updates do sistema interno. E tem gente que faz isso com Bitcoin, com ações, com negócios, mas esquece de atualizar o sistema operacional da mente. Daí, o dinheiro vem, mas some. O negócio cresce, mas dá dor de cabeça. A saúde melhora, mas o estresse volta. Porque o problema não é externo, é interno. O subconsciente aceita a nova realidade e começa a agir como se ela já fosse verdade. É por isso que Hill dizia, você é o que você é, por causa das crenças dominantes em seu subconsciente. Então, se você quer riqueza, mas acredita em escassez, você vai sabotar. Se você quer saúde, mas repete, minha família sempre teve diabetes, você vai atrair. O universo não pergunta se é justo, ele obedece ao comando. E o Salmo 23 é o script perfeito, porque é curto, é poderoso, é emocional. E você pode repetir em qualquer lugar, no trânsito, no banho, na fila do banco, antes de comprar um ativo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Não é mágica, é reprogramação contínua. E se você está pensando, mas e se eu não sentir nada no começo? Perfeito, é assim que começa. Sentir nada, mas agir mesmo assim. Porque o subconsciente não muda por emoção única, muda por emoção repetida. É como ir à academia. O músculo não cresce no primeiro dia, mas com consistência ele aparece. E é exatamente esse processo de transformação interna que prepara você para o próximo nível. A paz que antecede o sucesso. Por quê? A abundância não começa no banco, começa na alma. É como alguém correndo atrás do sucesso como se fosse fugir de um incêndio. Trabalha 14 horas, investe em tudo ao mesmo tempo. Fica de olho no gráfico do Bitcoin a noite toda. Mas, no fundo, nunca se sente rico? Pois é, era exatamente isso que o Salmo 23 previu. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Não é só poesia, é um alerta urgente para quem vive na era da correria, dos pumps e das metas desumanas, porque prosperidade verdadeira não começa com ação, começa com descanso. E olha, eu sei o que você está pensando. Descanso? Agora? Mas eu estou atrás do primeiro milhão, tem boleto vencendo. Calma. Descanso aqui não é preguiça, é clareza, é alinhar o coração com a mente antes de mandar o corpo para a batalha. Porque se você agir com ansiedade, mesmo que acerte, vai se sentir perdido. Já se você agir com paz, mesmo que erre, vai aprender rápido. Napoleon Hill observou isso nos maiores realizadores. Eles não eram os mais estressados, eram os mais centrados, tranquilos, focados. Como um rio fundo que corre devagar, mas move montanhas. Ele chamava isso de harmonia com a inteligência infinita. Soa espiritual demais? Troca por acesso ao inconsciente criativo, o mesmo estado em que você tem ideias geniais no chuveiro. O momento em que tudo clica, e é nesse estado que o mercado financeiro se rende. Não ao desesperado, ao alinhado. Porque quem está em paz não compra Bitcoin por impulso, não vende na queda por medo, não muda de plano todo mês, não se compara com o vizinho que ficou rico da noite para o dia. Ele age com calma, decisão. E essa combinação é letal, mas a maioria faz o oposto. Vive em modo de urgência constante, WhatsApp explodindo, notificações de corretora, ansiedade no peito, sono ruim, comida no volante. E aí, toma decisões com medo, ou não toma nenhuma, e depois se pergunta, por que nada cola? A resposta está no Salmo. Você precisa descansar primeiro, porque a alma agitada não reconhece oportunidade. A mente barulhenta atrai caos, e o coração ansioso repele abundância. É como tentar ouvir uma mensagem de amor num show de rock. Impossível. Mesmo que esteja sendo gritada, você não escuta. Da mesma forma, mesmo que o universo esteja te mandando sinais, uma ideia, um contato, um timing perfeito, se sua mente está em 1000 por hora, você vai perder. E tem mais. Estudos em neurociência mostram que o cérebro em estado alfa, o de calma e foco, é 70% mais eficiente em tomar decisões. É nele que surgem insights, intuição e criatividade. Ou seja, paz não é luxo, é vantagem competitiva. Você acha que Warren Buffett toma decisões com medo, que Ray Dalio opera no pânico, que os grandes traders vivem no estresse? Não, eles cultivam clareza e só agem depois, e é exatamente isso que o Salmo ensina. Guia-me mansamente. Não é empurrar, não é forçar, é ser levado. Como um barco com o vento certo, você nem precisa remar muito, só se alinhar. E aqui vai um exercício prático. Feche os olhos por 30 segundos, respire fundo e pergunte: quais são meus verdes pastos hoje? Onde estão minhas águas tranquilas? Pode ser um copo d'água,
Um minuto de silêncio, uma caminhada, um afago no cachorro, qualquer coisa que te traga paz, porque é nesse solo que a solução brota, não na correria, não na pressa, na paz que precede o milagre. E se você acha que descanso é perda de tempo, pergunte a si mesmo: quantos erros você cometeu por estar estressado? Quantas oportunidades perdeu por não estar presente? Quantas noites dormiu com a mente acelerada, repetindo: e se? Paz não é o fim da jornada, é o ponto de partida. E é exatamente essa paz que te dá coragem para atravessar o próximo estágio, o vale da sombra da morte, onde todo realizador, de qualquer época, precisa passar. Tem uma mentira que o mundo inteiro vende para você: sucesso é viver sem dor. Riqueza é nunca passar aperto. Fé é tudo tranquilo, paz, luz, abundância eterna. Parece bonito, mas é falso e perigoso. Porque a verdade, todo realizador passa pelo vale. E o Salmo 23 não esconde isso, diz bem no meio: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é se eu entrar, é mesmo que eu ande. Ou seja, o vale é obrigatório, não tem atalho, não tem hack, nem com Bitcoin, nem com FIIs, nem com mentalidade positiva mágica. Você vai passar, todo mundo passa. O que muda, como você atravessa. Napoleon Hill estudou isso por décadas. Entrevistou bilionários, inventores, líderes e descobriu um padrão. Todos, sem exceção, passaram por falência, rejeição, doença, perda, humilhação pública. Henry Ford falhou 2 vezes antes do sucesso. Thomas Edison foi chamado de inútil na escola. Walt Disney foi demitido de um jornal por faltar criatividade. E todos eles ouviram: desiste, isso não é para você, você não tem condição. Mas continuaram. Por quê? Porque aprenderam a andar no escuro, com medo, com dor, mas sem perder a direção. E é aqui que a fé deixa de ser conforto e vira coragem prática. Porque fé não é ausência de medo, é decisão apesar do medo, é andar, mesmo tremendo, é investir mesmo com o saldo negativo, é orar mesmo sem resposta. Hill escreveu uma das frases mais poderosas já ditas sobre fracasso: todo fracasso traz a semente de um benefício equivalente. Traduzindo, não existe derrota pura, existe treinamento disfarçado. Cada queda te ensina algo que o sucesso jamais ensinaria. Mas o problema, o subconsciente tem 6 medos básicos que sabotam tudo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. Todos eles ganham força no vale. Quando o Bitcoin cai 50%, quando o negócio dá prejuízo, quando a saúde piora, quando o casamento desanda, é aí que a voz interna grita: eu sabia, você não é capaz, desiste. E a maioria desiste, não por falta de talento, por falta de fé em movimento. O salmista, no entanto, diz: não temerei. Não é um desejo, é uma decisão. Um ato de liderança sobre si mesmo. É como um capitão, no meio da tempestade, dizendo: o vento pode rugir, mas eu não largo o leme. E é exatamente isso que os grandes fazem. Eles não fogem do vale, eles caminham com ele e descobrem algo surpreendente. O vale é da sombra da morte, não da morte real. E sombra só existe onde há luz, ou seja, aquilo que te assusta pode ser só a projeção de uma insegurança. O medo de perder tudo pode ser só o eco de uma crença de escassez. O medo de falhar pode ser só o medo de não ser amado. Mas quando você atravessa, percebe: você sobreviveu e saiu mais forte, mais sábio, mais real. E tem um dado brutal. Estudos com sobreviventes de crises financeiras mostram que quem tinha base espiritual ou mental de fé se recuperou 3 vezes mais rápido, porque não perdeu a identidade. Sabia que era mais que o saldo bancário. É isso que o Salmo 23 faz.
te dá uma identidade imutável. Você não é o quebrado, você é aquele que nada lhe faltará. Mesmo no escuro, mesmo no frio, mesmo sozinho. E se você está no vale agora, com dívida, com crise, com dúvida, essa é sua hora, não de desistir, de declarar, de dizer: mesmo no vale eu sigo em frente, porque é no escuro que a fé se prova, e é na prova que o legado começa. Depois do vale, vem a permanência, não um pico passageiro, não um pump de Bitcoin que explode e some, mas algo que dura, algo que acompanha. E o Salmo 23 não promete só riqueza, promete: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Parece poético, mas é também prático, porque depois da provação vem a recompensa de caráter. Não é só o que você conquista, é o que você se torna. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é medido em dólares, mas em princípios vividos. Ele viajou o mundo atrás de provas. Descobriu que os homens mais respeitados, não os mais ricos, mas os mais íntegros, tinham algo em comum. Construíram com propósito, com paciência, com generosidade. E o mais curioso, a riqueza veio, mas seguiu quem escolheu ser bom. Porque bondade não é fraqueza, é força invisível. É o que faz as pessoas lembrarem do seu nome depois que você sai da sala. É o que faz o universo te apoiar, mesmo quando ninguém mais vê. E é exatamente isso que o Salmo promete. Bondade e misericórdia não são momentos, são companheiros. Te seguem como uma sombra, como um anjo, como um retorno de energia que nunca para. Você já notou como algumas pessoas parecem ter sorte o tempo todo? Negócios fecham, portas abrem, gente boa aparece. Não é sorte, é legado em movimento. É o que você planta com atitudes que ninguém vê. Um perdão, um gesto, um investimento em alguém que um dia volta multiplicado. Hill escreveu: a riqueza mais importante é aquela que você constrói por dentro e compartilha com o mundo. E é verdade, dinheiro é subproduto. O que realmente muda o jogo é o valor que você cria. O quanto você inspira, o quanto você cura, o quanto você levanta os outros. E aqui vai um exemplo real. Tem gente que fica rico com Bitcoin e some em 2 anos. Gastou tudo, perdeu tudo. Voltou ao zero. Mas tem outro que entra no mercado sim, mas também ajuda o irmão a investir. Ensina o sobrinho sobre finanças, doa parte dos ganhos e ele pode até perder o capital, mas nunca perde o legado, porque bondade não se apaga. Misericórdia não expira e o que você deixa é maior que o que você ganhou. E habitar na casa do Senhor não é só um lugar no céu, é um estado de espírito, é viver em paz, em alinhamento, em liberdade. Livro do mercado. Livro da opinião alheia. Livro do medo de envelhecer ou perder. É quando você entende: não preciso provar nada, já sou o suficiente. E o mundo é meu campo de abundância. E é aqui que o círculo se fecha. O Salmo 23. Não é só um versículo, é um mapa completo da abundância. Fé declarada, nada me faltará. Paz alinhada, verdes pastos, águas tranquilas, coragem no vale. Não temerei, legado eterno. Bondade e misericórdia me seguirão. E o mais lindo, isso não depende de crise, não depende de governo, não depende do preço do Bitcoin. Depende só de uma coisa: sua decisão de viver assim. Porque o sucesso duradouro não pertence ao mais esperto, nem ao mais rico. Pertence ao que persiste com propósito, ao que planta bondade e colhe eternidade. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe, não foi só por acaso, foi chamado. E agora, a pergunta que não pode ser ignorada: qual será o seu legado? Chegamos ao fim, mas na verdade, ao começo de tudo. Porque o que você acabou de ouvir não é só um roteiro,
É um despertar. É a junção de milhares de anos de sabedoria com os princípios mais poderosos da realização humana. Do Salmo 23 ao Napoleon Hill, da fé ao Bitcoin, da escassez à abundância. E agora você tem nas mãos os 4 pilares da mentalidade de abundância. Fé ativa. Não esperar, mas saber que nada lhe faltará. Paz interior. Descansar para agir com clareza, não com ansiedade. Coragem. No vale, atravessar o caos sem perder a direção. Legado eterno. Construir algo que continue mesmo depois de você. Esses não são desejos, são escolhas. E tudo começa com uma decisão, a de parar de sobreviver e começar a viver como quem já é abençoado. Napoleon Hill disse: tudo começa com uma decisão. E o Salmo 23 ecoa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2 homens, milênios de diferença, mesma verdade. A realidade é moldada pela mente, e a mente é moldada pela fé repetida. Então eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos, você vai continuar acreditando na escassez? Ou vai declarar abundância mesmo com o bolso vazio? Vai viver correndo? Ou vai aprender a ser guiado mansamente? Vai fugir do vale? Ou vai atravessar com coragem? Vai buscar só sucesso? Ou vai construir um legado maior que sua ambição? A bola está com você e o tempo é agora. Porque o mundo não precisa de mais ricos, precisa de líderes com alma. De pessoas que, mesmo na era do Bitcoin, das crises e da desconfiança, escolhem fé, escolhem paz, escolhem bondade. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já disse sim. Agora transforme isso em ação. Repita em voz alta, com convicção: nada me faltará. Diga hoje, amanhã, sempre que duvidar. E agora comente aqui embaixo. Não por obrigação, mas como um pacto com o seu futuro. Comente: nada me faltará. É o primeiro passo de uma nova conversa com a vida. Comente: eu escolho a paz antes do progresso. Porque clareza precede conquista. Comente: mesmo no vale, eu sigo em frente. Porque coragem é fé em movimento. Comente: meu legado será maior que minha ambição. Porque o mundo lembra quem transformou vidas. Cada comentário é um ato de fé, um decreto, uma semente plantada no universo. E se este vídeo tocou você, se fez sentido, se acendeu algo dentro do peito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque esse é só o começo. Tem mais conteúdo vindo sobre como aplicar a mentalidade de Hill no mercado financeiro, como orar com poder criativo, como viver abundância em tempos de crise. Este canal não é sobre entretenimento, é sobre transformação. E você tem lugar aqui. Você não foi feito para sobreviver. Foi feito para iluminar caminhos, não para acumular, mas para inspirar. Não para existir, mas para deixar rastro. Quando você vive guiado, alinhado, convicto, a escassez perde o poder. O sucesso não é sorte, é consequência. E o melhor, você já tem tudo o que precisa, só falta decidir. Então decida agora, ser guiado, não distraído, ser abundante, não escasso, ser legado, não apenas sucesso. O Salmo 23 não é apenas um cântico de fé, é um manual de mentalidade de abundância, coragem e legado, confirmado por séculos de sabedoria e pelos estudos de Napoleon Hill sobre os grandes realizadores da história.